Olá pessoal, tudo bem? Na videoaula de hoje, vamos dar continuidade ao estudo de racionalização de denominadores. E aqui a gente vai estar respondendo alguns exemplos aqui de racionalização. Então, por exemplo, quando eu tenho aqui 2 dividido por raiz quadrada de 5. Então, os casos que a gente vai fazer aqui é quando aparecer uma raiz quadrada no denominador. Bom, então para a gente racionalizar aqui, pessoal, o que a gente vai fazer? Eu vou pegar a raiz que apareceu aqui no denominador e vou multiplicar ela tanto no numerador quanto no denominador. Então você vai pegar a raiz que apareceu no denominador, multiplica em cima e multiplica embaixo. E agora eu vou fazer a multiplicação dessa fração por essa fração. 2 vezes raiz de 5 fica 2 raiz quadrada de 5. Dividido, raiz de 5 vezes raiz de 5 vai dar raiz quadrada de 25. Só que raiz quadrada de 25, pessoal, para você agilizar aqui, nada mais é do que 5. Ou seja, ali ó, você pode colocar direto aqui 5. Então, a racionalização consiste em eu tirar o número irracional, que apareceu aqui no denominador, e colocar ele no numerador. E aí finalizou o exercício. Bom, um outro exemplo aqui, ó, letra B. Se eu colocasse aqui 3 raiz quadrada de 3 dividido pela raiz quadrada de 2. Bom, nesse caso aqui, ó, o que acontece? Quem apareceu aqui no denominador foi a raiz quadrada de 2. Então, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz quadrada de 2. Então, ó, multiplicar por raiz de 2 em cima e raiz de 2 embaixo. Então, a gente vai ficar aqui, ó, 3. Quando eu tenho uma raiz que ela multiplica com outra raiz e tem o mesmo índice, eu posso multiplicar os radicanos, que são os números que estão aqui dentro. Raiz de 3 vezes raiz de 2 fica raiz quadrada de 6. Como não é exato, eu posso deixar quieto aqui mesmo, raiz quadrada de 6. Dividido, raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz quadrada de 4. Só que raiz quadrada de 4 é 2. Então, o que a gente pode perceber aqui no denominador? Que toda vez que eu multiplico uma raiz com ela mesma, o resultado sempre é o número que está dentro do radicando. Então, no caso aqui, o primeiro foi 5 e no segundo foi 2. Bom, um outro exemplo, letra C. Se eu colocasse aqui 2 raiz de 5 dividido por 3 raiz de 2. Bom, então o que acontece aqui? Quando aparece um número e um radical aqui no denominador, o problema, pessoal, é simplesmente o radical. O número que está fora da raiz não é o problema. Então, o que você vai fazer? Você vai multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de 2, que é a raiz que apareceu no denominador. Então, o que isso aqui vai dar? 2 vezes raiz de 5 vezes raiz de 2 vai ficar 2 raiz quadrada de 5 vezes 2, 10. Dividido 3 vezes raiz de 2 vezes raiz de 2 vai dar 2. Aí o que a gente percebe? Eu tenho um 2 aqui no denominador e eu tenho um 2 no numerador, então eu posso simplificar eles. E aí, como resultado, ficou raiz de 10 dividido por 3. Ok? Bom, um outro caso que pode acontecer é de aparecer aqui letras, né? De vez números. Então, por exemplo, vou colocar aqui x dividido pela raiz quadrada de x. Então, o que eu vou fazer aqui agora? Ó? Lembrando que esse x aqui, ó, ele não pode ser negativo, né? Então, eu vou colocar uma restrição aqui. Então, ele é maior do que zero. E zero também não pode ser porque vai existir uma fração com denominador zero, e não pode. Ok? Então, eu coloquei a condição aqui que o x pode ser qualquer número maior do que zero. Então, o que a gente faz aqui? Ó? Mesmo caso anterior, ó, eu vou multiplicar tanto o numerador quanto o denominador por raiz de x, né, que foi a raiz que apareceu no denominador. E aí a gente vai ter que x vezes raiz de x vai ficar, então, x raiz quadrada de x, dividido
Raiz de x vezes raiz de x fica raiz de x ao quadrado. Então, isso que eu vou fazer passo a passo. Vai ficar raiz de x ao quadrado. Então, o que que acontece? Esse 2 aqui do expoente com esse 2 aqui do índice, eu posso cancelar. E com isso, a raiz vai desaparecer. Então, vai ficar x raiz de x dividido por x. Bom, eu tenho um x no numerador e eu tenho um x no denominador. Então, eu posso cancelar os dois. E aí, como resultado, eu vou ter raiz quadrada de x. Ok? Bom, então esse aí foi o estudo de racionalização com os denominadores sendo a raiz quadrada. Ok? Bom, é isso aí, pessoal. Espero que tenha gostado e até a próxima videoaula. Muito obrigado.